Amém? Graça e paz, igreja. Ah, glória a Deus. Olha eu de novo aqui, de novo. Muito bom. Hoje nós vamos encerrar a nossa série, irmãos. Para quem está aqui pela primeira vez, ou para os irmãos que faltaram os últimos 2 cultos, nós estamos numa série intitulada Vida Cristã Coerente. É uma série, de fato, curta para todos os assuntos. Até brinquei com alguns irmãos aqui. Aquela música do irmão Roberto Carlos, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Mas o Senhor nos deu graça e espero que, de fato, toda a mensagem que tem sido exposta possa nos transformar, ok? Eu sei que é uma mensagem que nós não gostamos muito de ouvir, né? Geralmente nós queremos aquelas mais avivadas, né? Que nos deu os 5 passos para a felicidade. Mas o nosso objetivo como igreja é trabalhar de dentro para fora, ok? Não queremos só uma superficialidade ou algo externo. Nós queremos que o Senhor trabalhe dentro de nós e nós consigamos de fato viver segundo a sua vontade. E para isso é necessário a pregação do Evangelho, como a Bíblia a expõe. Independente se gostamos ou não, quando o Senhor fala, nós só temos que nos submeter. Amém? Então vamos orar. Hoje encerramos essa minissérie e que o Senhor possa, de fato, trabalhar em nosso coração. Senhor, glórias te damos pela tua presença entre nós. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder ouvir a tua palavra. Que neste momento o Senhor possa aquietar os nossos corações, tudo aquilo que ocupa a nossa mente, preocupações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra possa espremer, bater no espírito dessa época, para que sejamos transformados na medida da tua vontade, na medida da compreensão do teu evangelho. Senhor, não nos deixe distrair, não nos deixe perder o foco daquilo que é mais importante no culto ao Senhor, que é ouvir a tua palavra. Nada nos tire esta mentalidade em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Meus irmãos, na última mensagem, domingo passado, e desde já, todas as mensagens, inclusive não só essas que eu fiz, mas todas as mensagens da nossa igreja, estão nas plataformas digitais, irmãos que quiserem acompanhar, Spotify, podcast e no YouTube, os irmãos poderão ver Chama Viva Portugal ou Chama Viva Lessa Portugal, os irmãos vão encontrar. Okay? Então, na última mensagem, nós falamos sobre graça, a graça que superabundou, a graça sobre graça, a graça que é vista por todos os homens, sejam cristãos, pessoas que foram salvas em Cristo, sejam ímpios, que são também abençoados através da graça comum, que é aquilo que o Senhor disponibiliza para toda a humanidade, para que usufrua da beleza da criação, usufrua da ciência, dos dons, da inteligência, da capacidade. Então é algo que o Senhor deu para toda a criação de acordo com o seu atributo, de acordo com o seu caráter, que é a bondade. Então a graça, ela vem nos revelar isso, os atributos de Deus e a sua tão grande salvação. Graças a Deus porque Ele nos revelou a sua salvação, amém? E hoje nós podemos estar aqui desfrutando disso. Lembro os irmãos, diante da primeira mensagem, todos nós aqui, sem exceção, estávamos debaixo da ira do Senhor. Só havia um caminho para todos nós, irmãos, o inferno. E isto foi feito na justa medida do Senhor. Por quê? Porque todos nós pecamos. Logo, estávamos todos separados da presença eterna do Senhor. E por Ele mesmo ter vindo resolver o problema através do seu Filho amado, Jesus Cristo, hoje podemos estar aqui. Nos arrependemos dos nossos pecados e crer nele como o único e suficiente Salvador. E não só isso, mas ter a possibilidade agora de viver eternamente ao seu lado. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, uma das maneiras que nós vimos de manifestar, de Deus manifestar a sua graça, foi revelando então o seu intuito eterno, que é família. E nós somos a representação dessa família. E nada melhor do que expor isso como resposta às injustiças do mundo, nos tornando uma família. Por quê? Porque quando as pessoas lá fora começarem a analisar o modo e a forma com que nós vivemos, elas vão ver padrões do que é de fato a mentalidade do céu. Uma família bem constituída. Uma família que mantém os seus princípios. Uma família que constitui filhos que temem ao Senhor. E nós vamos ver, e eles vão ver através das nossas ações um reino que está vindo.
um Senhor que está vindo. Portanto, o intuito do Senhor é que nos tornemos família. Relembra aos irmãos que por muito que seja o intuito do Senhor, e por muito que isso já seja algo concebido na sua mente, nós precisamos ter uma ação, uma disciplina, de fato nos tornarmos família. É diferente ele querer do que nós queremos, ok? Então, Cristo ele veio restaurar aquilo que Adão, o primeiro homem criado, falhou. Formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo, ok? Se nós perdermos de vista, perdermos essa visão, irmãos, a nossa vida cristã perde o sentido. Nós não estamos fazendo nada aqui. Se nós não quisermos nos tornar de fato a família de Deus, que foi, ou seja, todo o rumo da história da humanidade é o que ele tem feito, a nossa vida cristã perde sentido. Não estamos fazendo nada, absolutamente nada aqui. Portanto, vimos que a melhor coisa que podemos fazer hoje pela sociedade, irmãos, não é você fazer manifestações públicas, não é você se revoltar contra o governo, não é você querer destruir toda a impiedade e a maldade. É você amar a sua esposa ou seu marido. É você cuidar dos seus filhos, ensiná-los no caminho que o Senhor escreveu nas suas escrituras. É você amar o seu irmão a ponto de estar sempre disponível para ele. Essa é a melhor coisa que hoje eu e você podemos fazer pela sociedade. Amém? E a nossa família biológica, família espiritual, ao viverem de maneira coerente com as Escrituras, irmãos, nós seremos um testemunho para a glória de Deus. Nós continuaremos a ser uma resposta contra toda a maldade e impiedade da terra. Essa talvez seja a maior revolução que nós possamos fazer. Então vimos que a graça ela é pedagógica. Isso é graça. Ela nos ensina a viver. É o que Paulo fala para Tito. Fale para todos esses irmãos que a graça nos educa para viver uma vida cristã coerente. Então quando nós estamos aqui, nós estamos de fato sendo ensinados. De fato aprendendo do Senhor. Como viver de forma sensata, justa e piedosa. É o que ele fala para Tito. Ensina esses irmãos a viverem de acordo com a graça a qual eu estou disponibilizando. Vimos que a santificação não é moralismo e nem libertinagem. Ou seja, o que Paulo fala em Gálatas. Vocês desfrutem da liberdade cristã, mas não abusem dela. Então não é sobre libertinagem, mas é sobre andar no Espírito. É sobre viver maturidade. É sobre ter consciência, discernimento. E isso faz diferença, porque as nossas relações são moldadas pelo Espírito. A forma com que nós falamos uns com os outros, a forma com que nós nos expressamos, o parar de reclamar, o parar de falar mal dos outros, o parar de entrar em rodas que não nos edificam. A graça nos educa. Por muito que nós não queiramos, irmãos, talvez seja mais confortável falar mal dos outros, mais confortável estarmos no nosso mundo. Mas a graça nos educa. E muitas vezes dói. Então, é andar no Espírito, não é um jogo de pode ou não pode, é uma questão de consciência e maturidade. Então a graça nos salva primeiro da ira de Deus e depois nos salva de nós mesmos. Mas também ela transforma o nosso caráter, sabe esse ser ruim que há dentro de nós? Que é o que Paulo expressa, né? Por isso eu já quero fazer um spoiler para os irmãos aqui. Quando alguém falar mal dos irmãos, ou quando os irmãos acharem que são ruins, se alegrem, irmãos, porque vocês são piores do que pensam. Mas a Bíblia vai dizer que vocês também são mais amados do que pensam e imaginam. E esse é o grande trunfo das Escrituras. Ao mesmo tempo que a Bíblia abre e nós olhamos para ela e falamos, meu Deus, miserável homem que sou. Ao mesmo tempo eu vejo um amor de Deus que me constrange por inteiro. Essa é a graça do Senhor. Essa é a graça do Senhor. Vimos então um pouco da dimensão do que Deus é, um pouquinho, irmãos, né? Porque estamos falando de um ser eterno, que não tem início e fim, e eu sei que a nossa mente dá uma bugada em relação ao que é eterno. Mas, diante daquilo que ele nos revela, ele mostra que todos nós estamos em graça e sobre graça. Graça e sobre graça. Deus salva e ele nos harmoniza com a sua criação. Nós conseguimos ter relação com as pessoas lá fora. Olha que maravilha. Você consegue ir num café sossegado, sem brigar com todo mundo. Consegue estar no trânsito sem xingar ninguém. Que maravilha, meus irmãos.
irmãos. Essa é a graça comum que harmoniza a nossa relação com a criação e com o próximo. E a graça comum preserva a sociedade, os talentos, tudo mais. Então a graça nos educa para viver. E relembro, como fim dessa introdução, as 3 coisas que nós vimos no fim da última pregação. Que nós, primeiro, precisamos olhar para as Escrituras e começar a entender a mente de Deus. Primeiro, qual é o propósito criacional de todas as coisas? Qual é o propósito da sua família, irmão? Qual é o propósito da arte, da ciência? Qual é o propósito? Por que Deus criou tudo isso? Aí, a segunda pergunta será, que tipo de idolatria cultural tem nessas coisas que Deus criou? Ou seja, como o pecado deformou aquilo que Deus chamou de muito bom? É isso que nós temos que analisar. E não falar, tudo é do demônio. Não. Deus criou as coisas. Deus deu inteligência para o homem. Deus deu capacidade para os cientistas. E a terceira coisa é o potencial curativo. Ok, eu vejo que Deus criou algo, eu vejo que o pecado deformou isso, e qual é o potencial curativo? Como que o evangelho, através da minha vida, pode restaurar determinadas coisas? Aí você vai conseguir viver de fato uma vida cristã coerente. Amém? Então, nosso chamado é ser uma resposta em todas as esferas. Na nossa família, na arte, na política, no trabalho, na educação. Isso é uma vida cristã coerente. Então, o tema hoje, irmãos, que nós vamos encerrar, é aquilo que Paulo vai falar para Tito. Ele começa a destravar ali vários aconselhamentos para várias idades e classes de idades dentro da igreja, para que houvesse ali uma igreja organizada que conseguisse dar uma resposta contra o falso ensino. E ele diz para que Tito se apoiasse em algo que todos nós devemos nos apoiar. A bendita esperança. Não é uma esperança qualquer. Esse é o grande trunfo, irmãos. Nós só estamos aqui porque Cristo ressuscitou. Se ele houvesse morrido, se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não estávamos fazendo nada aqui. Mas como ele ressuscitou, nós temos uma esperança que um dia seremos ressuscitados. E habitaremos eternamente com ele. Então, este é o firme fundamento da nossa fé. Cristo ressuscitou e você será ressuscitado. O que significa isso? Que não haverá mais pecado em você. Você terá um corpo redimido. Um corpo glorificado. Não haverá choro, pranto, dor, sofrimento. Você será restaurado à sua origem. E Cristo fez isso. Ele não fará isso. Ele já o fez na cruz do Calvário. E esta é a bendita esperança. Porque talvez você apoie sua esperança nos estudos. Talvez você apoie esperança na sua família. Talvez no dinheiro que você está conquistando. Nos seus bens. Mas tudo isso é passageiro. Porque Deus queira que não, mas a sua família pode falecer, o seu dinheiro, alguém pode entrar na sua casa ou no banco e roubar. Tudo está sujeito ao fracasso. E aí? Se isso acontecer, o que você fará? Que esperança vã, vazia será essa que não conseguirá te sustentar? Mas a esperança verdadeira e cristã que Paulo vem falar, ela não está sujeita a nenhum tipo de destruição, a nenhum tipo de erro, porque Cristo garantiu, Cristo o fez, ele ressuscitou. Amém? Então vamos ler Tito capítulo 2, verso 11 ao 14. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos que, renegadas a impiedade e as paixões que temos dentro de nós, vivamos hoje, no presente século. Vejam só, é uma mensagem atemporal. Começou lá, mas percorre toda a humanidade. No presente século, de forma sensata, justa e piedosamente. Não sei se está igual, mas vocês vão acompanhando aí. E aí ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Porque o dia que ele vier, nós temos uma certeza, seremos semelhantes a ele, porque veremos ele como ele realmente é. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir
de toda iniquidade e purificar para si, o que, irmãos? Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então a nossa vida ela não é insignificante. Não faz sentido um Deus de propósito criar alguém insignificante. Não faz, não tem coerência. Ele nos deixa aqui na terra após salvação para um propósito, para uma missão. E se você não o sabe, você precisa procurar, porque ele tem todo o interesse de te revelar. Então a característica de que nascemos de novo, irmãos, de que houve de fato uma transformação em nós, de que de fato a salvação de Cristo nos alcançou, a característica de uma comunidade de fé saudável é que ela aguarda a manifestação da bendita esperança. É isso que nos motiva a estar juntos. É isso que nos motiva a viver. É isso que nos motiva a acordar todos os dias. O Senhor voltará. Uma citação de um músico americano chamado Keith Gordon Green, que eu tenho falado algumas vezes aqui, algumas coisas que ele já disse. Ele diz o seguinte, já morreu, né? Ou Cristo é o Senhor de tudo em sua vida, ou então ele não é Senhor de nada. Não há meio termo. Não, Senhor. O Senhor cuida daqui, ó, até aqui. E aqui, pode deixar comigo. Não existe isso. Ou ele governa completamente a sua vida, ou ele não governa nada. Você pode até acreditar que ele está dentro da sua casa, mas se ele não for o Senhor que governa tudo, ele não estará lá. Não existe, conforme eu já disse várias vezes, um Jesus genérico, que custa menos e faz o mesmo efeito. Não é? Você não procura os genéricos na farmácia? Ou uma cruz ortopédica se adequa à sua realidade. Pegue a sua cruz e siga-me. Não, mas eu vou adequar aqui, eu vou lá no carpinteiro, olha, diminui a cruz, eu só quero pôr aqui no meu pescoço. Qual é a reação de uma cruz ortopédica? É que você não precisa mudar, irmãos. Você não precisa negar a si mesmo. Deus entende. Deus te entende. Não te entende. Talvez quem te entenda é o Deus desse século. Ele te entende. Mas o Deus que morreu na cruz, ele almeja que os seus filhos vivam conforme a sua vontade, conforme a sua vida. Então, diante das Escrituras, nós temos um encorajamento de nós permanecermos firmes na esperança, de trabalharmos incansavelmente, independente do seu contexto de vida, para o bem do mundo. Ainda que saibamos que as coisas, meus irmãos, não serão plenamente transformadas enquanto ele não vier. Mas isso não pode ser desmotivação. A gente liga o noticiário, é só notícia ruim, mas não interessa, nós avançamos. Nós continuamos em prol do bem do mundo. Então a primeira pergunta a se fazer para essa mensagem é: o que é esperança cristã? O que de fato Paulo quer dizer aqui para Tito? Então vejam, um ser humano, se ele não tiver o mínimo de esperança, seja nós cristãos ou seja as pessoas lá fora, o mínimo de expectativa sobre um futuro, ou expectativa de que determinadas ações que ele vá realizar vai gerar algum tipo de resultado positivo, se ninguém tiver isso, irmãos, a vida é quase que insuportável. Vocês podem ver as estatísticas do porquê as pessoas se suicidam, porquê as pessoas tiram a sua própria vida. Vejam lá, se não é o fim da esperança. Esperança contrária, né? Porque colocam nas coisas que eu recitei recentemente. É claro que nós temos aqui sempre que discutir a consistência dessa esperança humana. Que tipo de esperança está por trás dos nossos pensamentos? Porque isso, de fato, pode alterar muito da nossa mentalidade e da forma com que vivemos. Mas aqui, nós estamos falando de esperança cristã. Esperança que Paulo instrui Tito. Ou seja, quando falamos de esperança cristã, irmãos, estamos falando daquilo que nós esperamos quanto a um futuro que é derradeiro, que é verdadeiro, que é palpável, e quanto às últimas coisas, o que está acontecendo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que realmente nós temos expectativa numa vida real. É quase que automático nós associarmos esperança com ressurreição dos mortos. Não tem como tirar uma coisa da outra. Então a base é essa, ouçam isso. Vou parafrasear aqui dentro do contexto que Paulo está dizendo.
Por muito que vivamos na era da informação. Quem não sabe sobre isso, vê a primeira mensagem. Sejamos atormentados pela era do engano, controlada pelo espírito do anticristo. No mundo pós-moderno, que é vazio que tem esferas vazias de religião e de Deus, composta por ateus, movidos no rumo de uma vida sofista, que é mentiras que colocaram na nossa mente e achamos ser verdade. Por muito que estejamos a viver tudo isso, irmãos, bloqueios na nossa mente que nos privam de viver a vontade de Deus, buscando muitas vezes uma vida híbrida, um pouquinho de Jesus, um pouquinho da nossa vida. Por muito que estejamos nesse contexto, nós temos uma esperança. A palavra de Deus, que não só resolve todos esses problemas, mas nos traz uma realidade palpável, que mesmo ainda que não vejamos de forma plena tudo sendo restaurado, nós já podemos experimentar a eternidade, hoje, aqui, agora. Aleluia. Graças à ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu e está vivo. A base que sustenta a nossa fé, irmãos, é o fato de que Jesus está vivo. É o que diz 1 Coríntios capítulo 6, 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará. Amém. Se ele não tivesse ressuscitado, relembra os irmãos, não estaríamos a fazer nada aqui. Essa reunião e todas essas mensagens que eu fiz e trouxe para os irmãos seriam vazias. Talvez estivéssemos só aqui a manipular os irmãos para algum benefício próprio. Então, por muito que seja uma realidade vindoura, que está por vir, ela também já é uma realidade presente. Porque Jesus já inaugurou isso quando ele ressuscitou. O que chamam na teologia de o já e o ainda não. Nós já estamos experimentando, porém ainda não na sua plenitude. Amém, irmãos? Por isso a graça nos educa, irmãos, a ter confiança nessa bendita esperança. Então, a ressurreição do cristão é o trunfo definitivo. É o resultado de tudo que nós estamos fazendo aqui na terra. É vivermos de uma forma definitiva aquilo que Cristo já conquistou em sua ressurreição. Uma vida incorruptível. E olha que interessante, você já consegue viver isso aqui. Não sendo corrupto, tratando as pessoas bem, sendo honesto no seu trabalho, não roubando tempo de trabalho, sendo justo com o seu patrão, com os seus funcionários. Você já consegue viver isso e mostrar para as pessoas isso. O incrível é que Cristo, através da sua ressurreição, já fez isso por nós. O livro de Apocalipse, ele mostra repetidamente o Cristo ressurreto reinando no céu e prediz que ele vai retornar para vencer os seus inimigos. Então, irmãos, ouçam isso. A nova criação, nós somos a solução final. Isso nós aprendemos nos pequenos grupos. Não é só saber, como eu já falei, que somos nova criação, é viver conforme isso. Porque essa é a solução final para toda a terra. O Senhor não está comunicando o seu propósito, ele já iniciou. Não é uma mensagem do futuro, quando eu chegava. Não, já está acontecendo comigo e com você. Nós temos muita dificuldade de imaginar isso. Por quê? Porque ainda nós temos os fragmentos de uma mente dualista. Quem lembra isso? Um pouquinho de divisão do que é sagrado, do que é secular, do que pode, do que nós temos isso por causa do contexto grego. Nós imaginamos ainda muito as coisas como filme de ficção científica, né? Que isso tudo é algo futurista, que Jesus vai vir com seus anjos, seus anjos, tipo os Guardiões da Galáxia. Nós imaginamos um pouco isso, nossa mente é um pouco... Mas e quantos de nós, irmãos, temos dificuldade de imaginar Jesus agora de forma real? Jesus reinando no mundo real, com leis, com ministros, com um exército, com um governo sociopolítico. Porque é isso que vai acontecer quando a Jerusalém descer. Quando o livro de Zacarias vai dizer que os seus profetas falam de um contexto bem real, em que reis e políticos vão se submeter a Jesus
em um reino a partir de Jerusalém. Nós temos dificuldade de pensar isso. E a ressurreição de Cristo não foi simplesmente o retorno da morte, como acontecia. Não sei se os irmãos lembram, mas nas passagens das Escrituras vão dizer que quando ele ressuscita, mortos também ressuscitaram. Quem lembra disso? Só qual é a diferença? É que esses mortos que ressuscitaram, olha que triste, morreram de novo, irmãos. Que triste, né? Como Lázaro, exatamente como Lázaro. Ele morreu, Jesus. Lázaro morreu. O cantor também, infelizmente, né? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, morrido e ressuscitado, como todos esses outros irmãos que aconteceram quando ele ressuscitou, seria mais uma vez dentro da expectativa que eles já tinham naquela época. Por quê? Porque apareciam na altura antes de Jesus vir, muitos falsos cristos. As pessoas seguiam aqueles. Aí quando essa pessoa morria, e eles esperavam a ressurreição, o defunto não ressuscitava. Aí dispersavam de novo. E quando Jesus vem e ressuscita, isso se torna tão abrangente que o evangelho nunca mais para de expandir. Porque a esperança deles estava firme, eles viram, testemunhas viram o que aconteceu. Até hoje, nós conseguimos testemunhar isso. Então, quando ele ressuscita dos mortos, irmãos, ele se torna a primícia. O que é isso? O primeiro a ressuscitar para uma vida eterna. Ele está vivo. É um novo tipo de vida humana. É uma vida na qual este corpo foi aperfeiçoado, não está mais sujeito às leis da natureza, não está mais sujeito à fraqueza, ao envelhecimento, ou até mesmo à morte. Então, a doutrina da ressurreição era algo muito evidente na vida dos apóstolos. Inclusive, é uma mensagem que abrange quase todo o Novo Testamento. Em Êxodo 3, e não só o Novo, mas o Antigo, porque em Êxodo 3, Deus vai dizer assim, ele se apresenta para Moisés dizendo assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de... Sabe por que Deus fala isso? Porque Deus fala do presente, ele não está falando do futuro. Agora é que buga a nossa mente. Porque seja lá onde Deus estiver na eternidade, para ele é tudo real. Está acontecendo nesse exato momento. Então, quando ele chega para Moisés e fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para ele era uma realidade presente. Ele já estava vivendo o futuro, o passado e o presente ao mesmo tempo. Aí bugou, não bugou? Não. É difícil. Então, para ele, para Deus, a ressurreição foi o trunfo final, porque mostrou para nós que nós iremos viver essa eternidade, onde não sejamos mais limitados pelo tempo. Então, irmãos, a ressurreição é a marca da nossa vida cristã. Ela vem produzir a real esperança. Sem ressurreição de Cristo, não haveria pregação, nem fé, nem esperança. Amém? É o que vem dizer Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5. Ele começa falando sobre a sua esperança de ter um corpo transformado. De ser uma nova criação. Ele faz a comparação de casa terrestre e edifício. Não, irmão, não está falando de você ter um duplex no céu. Está falando do seu corpo sendo transformado. E ele convoca os cristãos de Corinto, que eram gregos, que tinham uma mentalidade dualista, que tinham muita dificuldade por causa de toda a filosofia grega. Ele está convocando eles a terem essa esperança. Olha que loucura. Como é que nós, que viemos de um contexto, que acreditamos que a alma é separada de espírito, que acreditamos que o corpo é mau, é inerentemente mau, e nós precisamos proteger a divindade de Jesus, agora está falando que o nosso corpo físico será transformado plenamente. Por isso ele vai dizer, isso é loucura para os homens. Isso é loucura, é totalmente impensável dentro de uma espiritualidade grega. Para eles, a vida da terra era uma existência inferior. Eles estavam louquinhos para morrer, porque achavam que iam flutuar por aí. E eu relembro que o nosso futuro não é sermos alma em um plano superior, mas corpos glorificados na terra. E isso era um conceito que ofendia o dualismo platônico. Os filósofos da época ficavam doidinhos com Paulo. Como que Deus poderia ter sido homem de carne e osso, Paulo?
E como a sua salvação consistia em dar ao homem uma natureza não espiritual, mas glorificada, corpo físico como alma plena, integral, um ser integral. Como poderia essa natureza compartilhar da natureza divina? Era loucura para eles. Mas essa, por muito que fosse uma loucura para eles, irmãos, essa é a nossa esperança. É o que Paulo vem dizer. Por isso é que no verso 17, o que Paulo está dizendo é o seguinte: há uma esperança. Perseverem, porque um dia a promessa da nova criação se cumprirá. A nova criação é isso. É Deus partilhando a sua natureza com o homem e dando uma vida eterna para ele. Que privilégio, meus irmãos. Que maravilhosa esperança é essa. A nova criação é algo real. Quero ressaltar o fato de termos dificuldades de aplicar a palavra de Deus, irmãos. Pegar tudo isso que temos falado ao longo dessa série e ressignificar a nossa vida. Conforme eu falei, existem muitos bloqueios na nossa mente. Até mesmo interpretações errôneas das Escrituras e que formaram a nossa mentalidade. E que nós possamos começar hoje, irmãos, a sair do culto e a tomar decisões de mudança. Porque é uma decisão. Na sua relação com a igreja, na sua responsabilidade para com os irmãos, na sua responsabilidade para com seus filhos, para com seu marido, para com as suas esposas. A nossa família, ela vai ser o reflexo do que de fato estamos vivendo como igreja. Às vezes achamos que a mensagem é para o que está aí do lado, né? Antigamente era assim, eu ia na igreja com a minha mãe, ela olhava para mim, ó, falando contigo aí, ó. Ah, ok, então o culto é só para mim, mas valia eu marcar privado com o pastor. Às vezes nós temos essa mentalidade, mas não é, irmãos. É para todos nós que estamos aqui. Deus não está falando de forma específica para ninguém, mas ao mesmo tempo está falando de forma específica para todos. É para você e para mim. E se estamos cauterizados, irmãos, se nem sequer conseguimos ficar aqui dentro ouvindo a palavra, se temos dificuldade, se estamos de fato com a mente fechada e não nos importamos com o que está sendo dito, nós precisamos analisar o seguinte: primeiro, eu sou salvo, o Senhor transformou meu coração. Se essa palavra que Deus está falando é de fato Bíblia, eu preciso me arrepender e me submeter a ela. Mas se for só coisa aqui que eu estou falando baboseira, irmãos, não ligue para nada do que eu estou dizendo. Cada um aqui vai para a sua vida e está tudo bem. É essa análise que nós temos que fazer. A nossa indiferença, muitas vezes, meus irmãos, de não conseguir nem sequer estar atento, mostra muito, revela muito de como estamos por dentro. Se de fato a natureza de Cristo está transformando o nosso ser. E hoje em dia, nós estamos vivendo como cristãos pós-modernos. Isso não é bom. Pós-modernidade não é evolução, é declínio. É declínio. Esferas vazias de religião. E o que é um cristão pós-moderno? É o que chamam hoje de avivamento. Palavras de 20 minutos, que preencham o seu ego, porque senão você perde a atenção. Ah, meu irmão, estamos a tratar da palavra de Deus e o Espírito de Deus está aqui. Isso basta. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Eu estava a falar com a Débora, após o último PG de casais, que, por sinal, são os maiores responsáveis pela estabilidade do nosso casamento hoje. E eu não estou a bajular ninguém, não preciso disso e eles também não. E eu disse, porque foi falado no último PG de casais, sobre sonhos. E eu disse para ela que, às vezes, o fato de nós não termos sonhos revela o problema grave que nós temos de falta de propósito na vida. E, automaticamente, isso também é problema de identidade. Então, uma coisa acarreta a outra.
Nós vemos aqui, choramos no louvor, nos emocionamos, somos movidos pelos dons, mas nem sequer sabemos quem nós somos em Deus. Não o buscamos como deveríamos. Nem sequer abrimos Bíblia durante a semana. Vocês acham mesmo que Deus, conforme eu falei no início, nos criou para viver uma vida insignificante? Vocês acham mesmo isso, irmãos? Vivendo viciados nas ferramentas da era da informação, como redes sociais, séries, entretenimentos vazios? Vocês acham que Ele nos criou para isso? Sim, o Deus de propósito criaria a sua obra-prima, aquilo que Ele fez de maior valioso, sem propósito, faz todo sentido. Então, às vezes, não existem muros na nossa mente. Existem edifícios, como os do Catar. Já viram lá os edifícios do Catar? Enormes. Que não só impedem de vivermos o propósito de Deus. Sim, porque quando analisamos de fato muitos sonhos, conforme fizemos lá no Peguei de Casais, muitos sonhos que nós temos, nós vemos que muitas vezes Deus ele tem só um colchão lá no sótão desse sonho. Que eu pergunto, onde está Deus aí nesse sonho, meu irmão? Onde está? Ah, é seu sonho? Ah, ok. Onde é que ele está aí, nesse propósito todo aí? O que revela quem governa de fato a nossa vida. O nosso ventre. Os nossos desejos. E às vezes, meus irmãos, estamos vivendo como em um loop sem sentido. Essa é a abrangência e o significado da nossa vida. É nós vivermos atrás de algo para nós próprios. Bem longe do propósito de Deus. Porque nós só estamos aqui, veja que incoerência, porque Ele tem uma missão. E aí sim, de fato, Ele vai usar a sua profissão como uma ferramenta. De fato, Ele vai usar a sua vida como uma ferramenta. Vai usar o seu lazer como uma ferramenta. Mas tudo é uma ferramenta. Você vai desfrutar? Óbvio que sim. E muito, irmãos. Você vai de férias. Deus não vai tirar nada disso. Porque eu não estou falando. Se você está entendendo isso, você não entendeu o que eu estou falando. Ele não vai tirar nada, mas Ele vai ressignificar. E aí a sua vida, irmãos, que era insignificante porque estava vivendo para si mesmo. E o pior é que às vezes a gente coloca até a nossa família no jogo, né? Não, eu estou vivendo pela minha família. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos lá. Até a família, conforme eu falei semana passada, tem um propósito criacional. Aí sim, nós vamos viver a verdadeira esperança. Faz sentido, igreja? É difícil, eu sei. E o pior de nos colocarmos nessa posição, irmãos, acomodados muitas vezes nesse loop sem sentido, é que os anos passam. A idade não perdoa. Você não é Abraão para viver 900 anos. O seu tempo está correndo, meu irmão, assim como o meu. Vai chegar um momento em que, num piscar de olhos, você está com 70, 80 anos. Aí você não tem nem força para levantar da cadeira. Ainda mais se for sedentário, né? Não for fazer ginásio. Tipo eu, que sou patrocinador oficial. E às vezes... Então os anos passam. E aí nós nos apercebemos no fim da vida que não deixamos legado para ninguém. Não construímos nada para Deus. Porque o foco da nossa vida foi a nossa própria vida. Que vida insignificante. Que tristeza. Porque o Deus de propósito nos criou para viver propósito. Então pare hoje, irmãos, de viver para você. E comece a viver para Ele. E não é largar tudo, é ressignificar tudo. Que Deus nos liberte de nós mesmos. E olha que propício, estamos na ceia do Senhor, que representa isso mesmo, você se libertar de você. É você meditar, ok, tenho pecado? Senhor, perdoa-me. Mas o maior pecado que eu tenho é viver para mim mesmo. Comece olhando para quem está do seu lado, meu irmão. Quer destruir essa ideia de viver para você? Comece a cuidar de alguém aqui dentro da igreja.
Aí você vai ver toda a fúria do seu ego se levantando contra você. Você tendo que incomodar os irmãos. Você tendo que parecer que está pressionando ele. Não, você está amando ele. Porque a pior coisa é quando alguém deixa de nos perturbar. É tipo Deus nos largando para os nossos desejos. Isso só acontece porque nós não temos convicção na bendita esperança. Não vivemos a partir dela, conforme Paulo ensina. Vivemos ela como abstrata, distante. Se um dia acontecer, Senhor, do Senhor voltar, top, mas enquanto isso eu estou aqui, vivendo a minha vida. Vamos lá. Isso não é esperança cristã. Porque não vivermos a partir dela, irmãos, a nossa vida, por muito ocupada que seja, que hoje é a moda, né, falar que nós somos ocupados, por muito dinheiro que esteja sendo gerado através do seu trabalho, por muito bela que seja a sua casa, por muito confortável que seja o seu carro, se você não estiver vivendo a verdadeira fé cristã, vida cristã coerente, a verdadeira esperança, a sua vida é vazia de significado. Vazia. Porque não é o propósito de Deus que você está a viver. Aí você vai sentir como as pessoas lá fora sentem, um vazio existencial. E é suposto, nós cristãos, não termos vazio nenhum. Porque de nada temos mais falta, irmãos. Ele já nos deu tudo. Tudo que precisamos. E olha que maravilhosa graça, porque Ele continua nos dando muito mais do que pensamos ou pedimos. É o que diz 2 Pedro capítulo 1, ele vai dizer, o seu divino poder, ressurreição, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do que, irmãos? Do pleno conhecimento. Vejam só, quando você se debruça em conhecer ao Senhor, você aprende que Ele já te deu tudo. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Só um sentido na vida, viver para a glória de Deus. É o que Pedro está dizendo. Por intermédio dessas coisas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Não é uma promessa que você vai ter uma vida boa, irmão. Essas promessas que Ele nos dá, Pedro vai dizer, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. São promessas com propósito, para revelar essa natureza. E não só para que vocês fujam da corrupção que há no mundo. É o que Pedro está dizendo, irmão. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. E aí ele vai falar, por que existe corrupção no mundo? Por causa da cobiça. Cobiça. Satanás caiu do céu por causa da cobiça. Este é o nosso propósito. Homens e mulheres que encherão a terra. Homens que têm íntima relação com a restauração de todas as coisas. Que são uma resposta para o mundo. Então, uma das principais características, meus irmãos, dessa natureza de Cristo que agora está sendo formada dentro de nós, e que mexe conosco, mexe com o nosso ego, e por isso nós não gostamos de ouvir essa mensagem, é que ela é doadora. Nós falamos isso nos PGs, não foi? Ela é doadora, porque Cristo se doou por completo. Logo, requer de nós que nos doemos. Olha que difícil. Recito uma citação. Pastor Paulo Borges Jr., que ele diz, o propósito da vida, ouçam isso, o propósito da vida não é ser abençoado. O propósito da vida não é receber. Deus abençoou o homem e disse, sede frutífero, sede fecundo. Então a nossa espiritualidade não está pautada pelo quanto recebemos. A nossa verdadeira espiritualidade é revelada pelo quanto nós nos entregamos. Por isso que o amor do Pai não está numa devoção interesseira. Você só vem e cultua a Deus porque quer receber algo. O amor do Pai está revelado numa oferta espontânea.
Porque nós já fomos abençoados antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Faz sentido? O verdadeiro propósito é revelado não pelo que temos, irmãos, mas pelo que somos. A pergunta é, quem você é? Quem você é? Prosperidade não é ser rico. Ser próspero é você entender o propósito pelo qual Deus te chamou e viver intencionalmente por Ele. Porque existem muitos pobres vivendo o seu propósito e são abastardos, são cheios. Enquanto existem muitos ricos que são pobres porque continuam a viver uma vida sem significado. Ressignifique o que é prosperidade e a sua vida não será a mesma. Por isso é que ele vai dizer, o Espírito vivifica. Ele vai nos trazendo vida. Tudo que é gerado da carne é carne, da carne nada se aproveita. Então o Espírito, ele vem nos vivificar, ele vem iluminar os olhos do nosso entendimento para o fato de que nós consigamos identificar qual é a nossa origem. De onde você veio, irmão? Você veio dele. Para que você possa entender a sua eternidade. Para onde você está indo? Você está voltando para ele. E para que você entenda o seu propósito. Por que você está aqui? Por causa dele. Olha que vida rica. E se não entendemos a eternidade, nós vamos viver ansiosos do futuro. A ansiedade em relação ao futuro, irmãos, é incredulidade. Para os irmãos que não sabem. Sim, você ser ansioso em relação ao futuro é você ser incrédulo. Esse era o grande problema de Israel no deserto. É que eles não conseguiam enxergar lá na frente. E por isso a incredulidade deles ressaltava. E deixe-me dizer algo mais. Incredulidade é pecado. Ansiedade é algo que nós temos que tratar em Deus. Não é Deus que vai te curar. Você precisa ir até Ele e aí Ele vai lançar fora toda a sua ansiedade. É o que a palavra de Deus diz. Então não vai na farmácia e compra um remédio para ansiedade como se você fosse curado. Vai ajudar momentaneamente. Mas quer tratar da sua ansiedade? Se debruça aos pés de Jesus. Ansiedade é uma forma de rebeldia ao que o Senhor está tentando ensinar. Porque Ele já decretou o início e o fim da história. E nós continuamos a tentar achar um meio termo. Então só precisamos resolver o problema da ansiedade, irmãos, prestando atenção. Preste atenção no que o Senhor está falando. Preste atenção nos cultos. Preste atenção. É assim que você resolve o problema da ansiedade. Porque Ele fala. Ele está sempre a falar. Ele fala entre nós, Ele fala numa oração, Ele fala entre uma criança, Ele está sempre a falar. Jesus disse, não andeis ansiosos. A cura para a ansiedade é você ser só um pouco mais sensível ao que o Senhor quer te ensinar. Então, incredulidade não é ausência de fé, mas crer piamente que nós vamos ser reconhecidos pelo que nós fazemos. Isso é ser ansioso. Você precisa fazer, criar, produzir, ter governo sobre o seu futuro, para que de alguma forma você seja reconhecido pelas grandes obras da sua mão. Igualzinho alguém que caiu do céu, que queria ser reconhecido pelaquilo que ele era no céu. Mas não é sobre o que você faz, irmão. É sobre quem você está se tornando. Quando o diabo ou o sistema desse mundo nos conta uma mentira, isso é muito mais complexo do que nós imaginamos, porque ele acredita piamente no que ele está comunicando. Para ele é uma verdade essa mentira. E se nós não tivermos a palavra de Deus que norteia a nossa vida, nós vamos engolir essa mentira e ela vai se transformar num sofisma, uma mentira que acreditamos ser verdade. E aí ela já criou-se um muro. Já se criou um muro dentro de você. E aí, para quebrar, meus irmãos, daí vem a frustração. Porque você vem aqui com expectativa, e Deus é o maior especialista em quebrar a expectativa humana. E aí você sai de igreja, pula para outra igreja, sempre diante da sua expectativa. Possivelmente você vai encontrar, talvez, uma igreja
que supra as suas expectativas. Mas não é o Evangelho, que Deus nos moe para construir novamente. Por isso tem tantos entre nós desapontados. O Francis, de novo, lá vou eu levar na cabeça. Desapontados? Ei, não, podia ser outro. Desapontados. Por isso o mal desse século é a depressão. Fruto de viver expectativas futuras que depois se tornam frustrações. Portugal tem um dos maiores índices dentro da Europa de depressão. Fruto de uma expectativa olhando para o futuro que não acontece. Porque ninguém nasceu para viver segundo a sua vida. E eu e você somos teimosos, continuamos a percorrer essa trilha. E o Senhor nos revelando aqui, ó, um prato cheio. E vamos encerrar. Hoje eu não vou me alongar mesmo. Eu vou encerrar, irmãos, contando só uma breve história, para nós entendermos o mundo da nossa época. Eu peço a sua atenção neste momento. São os minutos finais. E eu quero entrar um pouco aqui dentro da história, ok? Vai parecer difícil, mas os irmãos vão entender o porquê. E faz parte de toda essa construção que eu estou trazendo. A maneira pelo qual o mundo pensa tem características herdadas da Renascença. Para quem não sabe, a Renascença foi um movimento na história, no século XIII, do retorno dos filósofos com grande abrangência. Filósofos clássicos, como Platão, Sócrates, Aristóteles, todos já ouviram falar, né, irmãos? Por favor, até eu que nunca gostei da escola, aprendi isso. Esses filósofos, eles buscavam compreender a realidade última da vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o objetivo da vida? Então, eles estudavam, debruçavam sua vida toda nisso. A existência de todas as coisas. E esses homens, nessa altura, eram os cristãos, irmãos. Vejam só. Só que a base deles não era a Bíblia. Eles estavam tentando buscar o sentido. Também tiravam coisas da Bíblia. Veja se não é o nosso contexto hoje. Tiramos coisas da Bíblia, mas íamos buscar em vários lados e montando aqui um quebra-cabeça, um puzzle. Então, eles eram os cristãos daquela época. E naquele tempo, a igreja medieval exercia domínio total. Total. E muitos começaram a perceber que esse domínio ele trazia mais prejuízo do que benefício para a vida das pessoas. E o resultado disso, surgiram tentativas de unir filosofia com esses homens que foram levantados, a compreensão da existência e o evangelho. O híbrido. Um pouquinho do evangelho, um pouquinho da minha vida e meu pensamento. Por exemplo, se Platão dizia uma coisa e o evangelho parecia contradizer, aí o que ele fazia? Ele buscava uma síntese. Ok, então eu vou tentar aqui trazer um negócio para parecer que isso aqui se complementa. E aí nós formamos aqui uma ideia para todos pensarem. É uma união para não parecer que é controverso entre as duas coisas. Mas ao tentar unir evangelho e humanismo, que essa é a resposta, humanismo perdeu seu evangelho puro. Porque o evangelho não pode ser misturado com nada. Paulo chama isso de o outro evangelho. Qualquer mensagem que começa, você pode, você consegue, você é incrível, você é a pérola do Senhor, é humanista, não é o evangelho. Porque é sobre ele, irmãos. É sempre sobre ele. Quer saber algo sobre você? Você é pior do que você imagina. Mas é mais amado do que pensa. E o que atrai as pessoas não são mensagens como essas. Por isso eles fizeram tanto sucesso na época. E aí, diante da corrupção, dessa síntese, dessa união humanista, Deus levanta homens para restaurar a verdade. Quem lembra aí de algo chamado Reforma Protestante? Estamos próximos, 31 de outubro. Muitos homens foram levantados, mas ressalto aqui a vida de Lutero, onde ele traz as 95 teses e causa uma revolução diante desse pensamento da Renascença. Lutero, é óbvio, não foi o único, mas ele teve grande destaque.
Ele era o que bombava na época, né? Redes sociais, Instagram, essas coisas. Então, a reforma, meus irmãos, que é importante todos nós aprendermos sobre ela, ela consistiu em quê? Em retirar elementos humanistas e recuperar o evangelho puro. A reforma foi perfeita, Francis? Não. Houveram muitos erros dentro dela. Mas ela rompeu a ideia humanista. E as duas bases desse pensamento foram o nosso elementos humanistas, bases filosóficas e dualistas que vieram dos gregos, e o segundo, cristianismo bíblico. E a base era, ou você constrói sua vida sobre o humanismo, ou você constrói sobre o evangelho puro. Foi isso que Lutero e esses homens fizeram. Então, hoje, você consegue ler, estudar a Bíblia e definir sobre qual fundamento você está construindo a sua vida, irmão. Dizer, não tem um pingo de elemento humanista aqui, ou tem. É só você abrir a Bíblia e ela vai te mostrar claramente se tem ou não tem. E eu lembro para os irmãos que todos nós estamos vivendo sempre sobre tensão. E a tensão, muitas vezes, é uma mensagem humanista que parece ser algo bom para você. E aí você tem que ser contra ela através do poder do evangelho. Mesmo que isso faça com que você fique desconfortável. Porque geralmente é o que o evangelho faz. E a pergunta é, você está firme na esperança, irmãos? Se não estamos, nos falta evangelho. Passamos muitas vezes fazendo coisas supérfluas, irmãos. Davi Lago disse assim, um pregador e político, por muito que a palavra pós-moderno pareça ser um sentido de evolução, conforme eu falei no início, na verdade é um buraco infinito que a raça humana caiu. É a destruição, é o fim. Então, passado muitos séculos, nós entramos nessa era da pós-modernidade, que foi caracterizada por alguém chamado Nietzsche. Quem já ouviu falar sobre ele? Nietzsche, filósofo alemão, ele tinha uma crença de que não há sentido e nem valor na existência. Nada é nada. E hoje o mundo, sim, o mundo mais acadêmico, né? Muitas pessoas não, mas o mundo acadêmico, ele é formado pelo pensamento do grande Nietzsche. E sabe como o Nietzsche terminou a vida, irmãos? Um manicômio, louco. E o mundo segue a mensagem de um louco. De que nada faz sentido na vida. O existencialismo. Eu vivo a minha vida, porque como nada faz sentido, eu faço o que eu bem quiser. E como isso afeta a nossa vida, Francis? Afeta. Porque nós vemos adolescentes de 11, 12 anos tendo um filho. Nós vemos os nossos jovens namorando com pessoas que não têm padrão cristão. Nós vemos a nossa vida através de corrupção e fazendo coisas erradas. Por quê, irmãos? Como nada faz sentido, como cada um pode viver conforme quiser, como a existência é vazia de significado e propósito, todos nós podemos fazer o que bem quiser. Vejam de onde vem tudo isso. Não foi uma mensagem que surgiu ontem, é o rumo da humanidade. E muitos de nós estamos seguindo esse rumo. Provavelmente nenhum jovem conhece Nietzsche, mas eles vivem sobre a sua mensagem. Pensamento fluido, vindo de um padrão de pensamento. Nega-se qualquer verdade absoluta. Mas deixa eu te falar uma coisa, e encerro aqui. O evangelho é a verdade absoluta. Nós precisamos restaurar os absolutos de Deus, irmãos, na nossa vida. Doa o que doer. Tire o que tirar. Não é igual a música daquele irmão, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vejam como tem influência do Nietzsche. Porque ele começa com a filosofia humanista, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque a vida não tem sentido, existência, e então cada um vive. E depois ele termina com a teologia. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus. Híbrido. E nós seguimos esse rumo. O problema disso é que quanto mais isso entra no seio da igreja, mais difícil é para nos tirar de lá, irmãos. E quando nós somos exortados, quando somos chamados à atenção, quando nós somos chamados aqui na chincha para resolver um problema, nós ficamos ofendidos.
Não me prenda, não me julgue, não me repreenda, eu sou livre. Não, você é escravo. Você está voltando à condição da qual o Senhor já te libertou. Porque isso não é liberdade. O resultado disso tudo é um vazio existencial. O Evangelho não é instrução para uma vida melhor. Nenhuma promessa de sucesso em tudo. O Evangelho é a boa nova porque dá sentido à vida. Mesmo irmãos, quando fracassamos. E deixa eu te dizer, nós vamos fracassar muito nessa vida. Mas o Evangelho vai continuar a dar sentido à nossa vida. Cristo é a esperança eterna, irmãos. Coloque-se de pé e vamos orar. Ele é a esperança eterna porque Ele ressuscitou. O chamado, irmãos, para nós hoje aqui, é viver os absolutos de Deus. Em uma comunidade de fé que tem preocupação com a nossa santificação teológica. Irmãos, nós não nos preocupamos se você gosta ou não. Nós te amamos de tal maneira, como Cristo amou, a ponto de se preocupar com o que está dentro de você. Nós não estamos interessados em encher o seu ego. Se você gosta ou não de séries, se você gosta ou não de contexto bíblico que parece estudo, pouco nos importa isso. Nós te amamos a ponto de ver em você Cristo sendo formado. A sua natureza sendo redimida. Para que quando você estiver diante dele, você não ouça, aparte-se de mim. Mas ouça, venha para o meu reino, filho amado, que está preparado para os meus anjos e para os meus filhos. A nossa esperança não é o humanismo, mas é o aparecimento de Jesus, o Cristo. O mundo caiu num buraco e a única esperança que temos é o Evangelho de Jesus Cristo, que dá sentido e esperança. Portanto, que nossa vida, irmão, seja notável. Que quando sairmos daqui, tomemos uma decisão de ser notável entre os nossos irmãos. Que a ceia venha nos lembrar disso. Senhor, te damos graças. Obrigado pela tua fidelidade e a tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado, Pai. Que teu Espírito venha nos ajudar. Que ele venha nos convencer do pecado, Senhor. E há tanto pecado em nós. Há tantas falhas, Pai. Às vezes parece que estamos caminhando tão bem diante do Senhor e de repente retrocedemos. De repente não queremos mais saber de nada. Não queremos mais te buscar e aprender de ti. Nesses altos e baixos, o Senhor permanece sempre fiel. E que o teu Espírito venha iluminar os olhos do nosso entendimento. Para que essa fidelidade nos constranja. E nós sejamos pessoas constantes no Senhor. Ou pelo menos nos disciplinemos para isso. Ajude a todos nós, Pai, jovens, anciãos, crianças que estão aqui. E que na medida desse crescimento saudável, onde nós focamos nos absolutos do Senhor, a nossa vida possa ser notável. Não no sentido de sermos mais importantes que os outros, mas no sentido de deixar uma marca em cada pessoa que está próxima de nós. Não falando mal delas, não achando que todo mundo faz coisas más, não desconfiando dos outros, não entrando em rodas que não nos edificam, mas sendo a influência, Senhor. Por quê? Porque conhecemos a Tua Palavra. Obrigado pela Tua fidelidade, que neste momento nós possamos relembrar não só o Teu grande sacrifício, mas que o Senhor está vivo para dar um sentido à nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.